Olá novamente, senhores. Desculpem a falha na transmissão aqui no nosso estúdio, mas não faço a mínima ideia do que aconteceu. Ainda fui interrompida no meio da fala, né? Então vamos retomar aqui, porque estávamos falando exatamente das obrigações anteriores ao casamento. Ora, pelo princípio da solidariedade familiar, eu até poderia auxiliar no pagamento dessas obrigações, né? Mas a exigência legal disso inexiste, tá? Então, tecnicamente, é o patrimônio particular dele que deveria responder. E se pegar muito do patrimônio familiar, eu recomendo sempre aí que se peça a meação ou a exclusão daquilo que é parte sua e, portanto, não compõe essa dívida contraída por ele antes do casamento. Antes que me perguntem, mas Marilena, por que você sempre dá o homem aí como a figura do devedor? É porque eu sou mulher, apenas isso. Então é uma oportunidade rara da gente acabar aqui fazendo o oposto, né? Então, vamos lá. Aproveitando, terminando essa parte das exceções, excluem-se da comunhão. Artigo ainda 1659, agora inciso 4. As obrigações provenientes de atos ilícitos, salvo reversão em proveito do casal. Então, também você não vai querer aí ter comunhão sobre bem proveniente de ato ilícito, né? Então, não. Primeiro, até porque o direito penal vai aplicar aí o perdimento desse patrimônio, né? Vai confiscar esse patrimônio. Por outro lado, se se trata de alguma obrigação proveniente de ato ilícito praticado ou de ilícito civil, como o caso da indenização, então aí, salvo que o fato de isso ter revertido em benefício do casal, vai excluir da comunhão, tá? Então não entra nada que é proveniente de ato ilícito. Os proventos do trabalho pessoal de cada cônjuge. Então, aqui a gente tem um probleminha grave, eu pulei um inciso, já volto a ele. Os proventos do trabalho pessoal de cada cônjuge, no inciso 6, e no inciso 7, pensões, meio-soldos, montepios e outras rendas semelhantes. Olha, gente, não faz muito sentido na minha cabeça que a gente estabeleça uma comunhão parcial de bens e a gente exclua o salário. O salário, hoje a maioria de nós, de todos os brasileiros, vivem do salário, do ganho econômico. Como é que eu vou dizer que o proveito econômico que você ofere do seu trabalho na composição da família está excluído da comunhão? Não faz o menor sentido. Não falo isso sozinha, tem mais gente do meu lado, tem Maria Berenice, tem um livro muito interessante da Ana Florinda Dantas, que eu recomendo, né? Então, você tem aí alguns autores já preocupados com isso, falando assim, olha, isso daí não faz sentido. Isso daí talvez fizesse sentido, se bem que eu acho que nem nessa época fazia sentido, quando o homem era o único provedor da família e, portanto, ele administrava com exclusividade patrimônio familiar. Existia toda uma aura aí de só ele sabe o que tem ou não de patrimônio, ele que administra. Então, o trabalho dele estaria salvaguardado, os rendimentos dele. Não é mais assim, né, gente? Os dois trabalham, ralam bastante para conseguir manter minimamente ou condignamente a família. Então, não tem como excluir, no meu modo de entender, embora o artigo 1659 seja claro nisso, não houve alteração. Existem alguns artigos que a gente acha que perdeu-se uma oportunidade histórica no Código Civil de 2002 de não efetuar as alterações que eram necessárias, saindo um pouco daquele cola-copia. E esses dois incisos são dois incisos que eu particularmente lamento muito que tenham permanecido nas exceções do regime de comunhão parcial, na exclusão, porque no meu modo de entender, provendo do trabalho pessoal de cada um, entra, né? E isso vai dar uma confusão, gente, porque depois vai ter a repercussão disso sobre o lucro, participação no lucro da empresa, bônus. Então, isso daí poderia ter sido evitado de alguma forma. É até interessante que vocês vejam, isso vai ser colocado na atividade de vocês, até como têm decidido os tribunais nesse quesito. Senhores, voltando lá para o inciso 5, que eu maldosamente pulei, né? Excluem-se da comunhão os bens de uso pessoal, os livros e instrumentos de profissão. Essa daqui é a chamada exceção absoluta, né? Então, tecnicamente, não cabe nem prova em contrário a respeito do assunto. De novo, a gente vai ter um problema de solidariedade familiar. Mas, aos poucos também, vamos ver um pouquinho do bom senso aqui, né, gente?
está excluído da comunhão. Os bens de uso pessoal, eu espero que você queira usar só a sua roupa e não a do outro. Então, bem de uso pessoal é seu, né? Essas coisas são suas, estão excluídas da comunhão, né? Então, é muito triste a gente ter que, às vezes, ligar para o advogado da parte contrária para marcar um horário para a pessoa poder pegar os bens dela e ainda dar discussão, hein? Ah, mas ela vai querer levar todas as bolsas, mas são as bolsas dela, ele não vai sair de bolsa. Ah, mas as bolsas têm valor econômico. Pois é, aí começa a confusão. Quando algo vira coleção ou quando algo tem um valor econômico apreciável, né? Tem colegas que só compram um Louis Vuitton. Parece que tem um valor econômico um pouco diferente de outras bolsas. Tá, mas ainda é de uso pessoal. Então ela vai usar, você não tem a menor dúvida que na eventualidade de um divórcio ela vai saber que existe o artigo 1659, inciso 5, para dizer, olha, é bem de uso pessoal, não vai levar, né? Eu queria saber como é que ficam as coleções aí. Porque tem bastante coleção. Vocês estão vendo uma aqui atrás, né? Tem bastante coleção. Tem coleção de caneta que tá para lá. Tem coleção de Sharps, mas aí é bem de uso pessoal. E as joias, né? Então, você tem aí bens muito interessantes para se discutir. Efetivamente, dependendo do closet ou do closet, não vamos ter dificuldade nenhuma no entendimento do que sejam bens de uso pessoal. Mas exatamente porque nós temos gente que tem muito valor econômico nesses bens, é que isso daí merece uma discussão um pouco melhor. Ou talvez não, porque a maioria da doutrina entende que é bem particular e acabou. Desculpa, é bem excluído da comunhão, não que é bem particular. Então, os bens de uso pessoal, os livros, graças a Deus, né? Então, os livros são considerados aí fora da comunhão. E aí nós vamos ter um probleminha também, eu já volto a eles. E os instrumentos de profissão. Pois é, livro também é instrumento de profissão, né? E os instrumentos de profissão. Aí a gente tem um problema que eu costumo brigar muito, sobretudo quando o divórcio envolve médico. Porque muitas vezes você gastou patrimônio da família, contraiu empréstimo, o outro está figurando como avalista, o pagamento de uma máquina carésima que você vai usar no seu consultório ou no seu laboratório. E aí você pede divórcio. E o custo daquela máquina? Não é instrumento de profissão. Ah, jura? Você vai alegar isso, que é instrumento de profissão. Isso deve ser um investimento. Foram quantas viagens não feitas, quantos bens não adquiridos para você adquirir aquilo, mais a dívida que ainda tem rolando. Então, instrumento de profissão seria considerado o quê? A pá, enxada. Tem gente matando por isso. Vai dar uma olhada lá no tribunal do júri. Tem gente que mata, por quê? Porque o cara pegou o instrumento de profissão dele. Não precisa nem ser casado, hein? Né? Já deu morte. Então, esse é o tipo de coisa que dá celeuma, dá confusão, dá muita discussão, porque os instrumentos de profissão são muito variados. Eu já fiz divórcio de 2 advogados, e aí? Nós temos 2 problemas, livros e instrumentos de profissão, que são coincidentes. Ah, esse livro foi eu que comprei, aquele livro foi eu que comprei. Ah, mas Marilena, não custa caro. Não custa caro. Vai ver, dependendo da coleção, quanto custa. Né? Não vem aqui não, vem. Vai ver em outro canto, né? Então vai ver quanto custa aquela coleção, quanto custa. Eu sei que livro é um patrimônio cujo valor agregado está caindo, né? Na concepção comum. Não, gente, não vai cair. Não vai cair, desculpa. Tem um patrimônio aí que você não vai encontrar facilmente. Tem coleções que tem 2, 3 no mundo. O valor disso daí é muito alto, né? Fica até difícil para precificar seguro, contrato seguro. Mas nós temos aí um probleminha grave. Então, livros, quando você está falando de uma biblioteca tranquila, em que cada um tem a sua área de interesse, vai lá, separa, tá tudo em ordem. Quando a gente está falando de 2 médicos, de 2 advogados, de 2 dentistas, 2 administradores de empresa, gente que atua na mesma esfera, você vai ter confusão, gente. Vai ter confusão. Graças a Deus, né? Porque a gente vive disso. Mas você vai ter confusão, né? E a sua função é tentar diminuir essa confusão. Não precisa aprimorar, porque a lei já deu conta disso, né? Vamos minimizar. Então, tecnicamente, livro não entra nessa comunhão. Então, aquilo que você adquiriu é seu, aquilo que ela adquiriu é dela. Na verdade, a maioria nem lembra quem adquiriu o quê. E hoje, com e-book, então, a confusão vai ficar maior ainda, né? Porque você pode ter zilhões aí, embora isso não seja um número, em e-book,
e acabou o assunto. Hoje você assina as coleções, eu assino o Kindle Unlimited, então você tem um acesso a uma biblioteca vastíssima, tá? Fora o que tá aqui, fora o que tá aí, né? Mas se vier a adquirir mais patrimônio na constância de união com quem quer que seja, isso daqui não entra. Na esfera da partilha não entra. Posso doar. Exigir, não vai exigir. E bem diz pessoal, minhas camisas dudalinas, não. Então, ou qualquer outro bem. Tem gente que gosta de bolsa, como eu já falei. Tem as nossas amigas que gostam de sapatos. Então, qualquer outro bem. É de uso pessoal? Sim. Então, vai estar excluído da comunhão. Maria Berenice Dias tem uma forte oposição a isso, não é só ela, alegando de novo a falha no princípio da solidariedade familiar. Mas aí existe um probleminha. Não dá para aplicar no inciso todo, porque é diferente do 6 e do 7, como eu já mencionei antes, porque diz respeito aí ao valor que está entrando na família para arcar com as despesas da família. Isso daí não, geralmente é o valor de sobra que eu compro uma roupa, é o valor de sobra que eu compro um livro, ou é um investimento familiar que a gente compra um instrumento de profissão. O problema é que o instrumento de profissão está junto com bens de uso pessoal e livros, né? Então aí, se tivesse ali separadinho, daria pra gente trabalhar de uma outra forma com os instrumentos de profissão. Hoje eu entendo que instrumento de profissão, dependendo do seu valor econômico, não está fora da comunhão. Vai ter que brigar, hein? Porque a lei diz o oposto, tá? E alguns entendem que essas são as chamadas exceções absolutas, portanto não cabe prova em contrário, acabou o assunto, né? A sua arguição tem que ser outra. A do direito por detrás disso e a do princípio. E o princípio é o princípio da solidariedade familiar, que a gente já examinou, né? Então, o princípio da solidariedade familiar entra aí para dizer, olha, espera um pouquinho, mas os proventos de cada um tem que entrar sim, imagina, não faz o menor sentido. Isso daí só foi possível, é o que eles usam para a administração da família. Como é que a gente considera comum tudo aquilo que foi adquirido na constância do casamento, mas não o dinheiro que é usado para a aquisição dos bens na constância do casamento? Não faz o menor sentido. Eu entendo que faça sentido, e volto a reiterar isso, a exclusão dos bens de uso pessoal, até porque não faz... Gente, por que ele ia querer o meu maiô? É melhor não discutir. Mas por que ia querer? É bem de uso pessoal, assim como não estou interessado nas gravatas, leva. É bem de uso pessoal. Livro, geralmente tem aqueles que são mais cobiçados, mas hoje tá fácil, em tese, comprar, né? Então, tá difícil achar livraria, mas em tese tá fácil adquirir livro, né? Então, tá menos oneroso do que já foi um dia, né? Mas são esses os elementos que ficam excluídos da comunhão. E aqui nós paramos na comunhão parcial. Depois a gente fala dos bens que entram na comunhão, que é também uma regrinha do artigo 1660. Os senhores já podem ir lendo, que facilita, porque eu vou falar só de alguns deles, que eu julgo reputo os mais importantes, considerando a leitura dos senhores do restante do material. Agradeço, fiquem bem, desculpem a falha aqui do estúdio, cuidem-se e abraços virtuais a todos. Até o nosso próximo encontro.